Eu tenho um exemplo real na comunidade Forinet de desenvolvedores, que é o caso da Andrea, né? Ela era desenvolvedora ABAP, ela arranjou, então, um trabalho novo, né, fora do mercado SAP, e aí ela mudou de país, foi para o Canadá, e aí nessa mudança de fuso horário, né, ela estava, então, enfim, há 7 anos sem trabalhar com o SAP, né, ela era ABAP, e aí, por motivos que é de escolha dela, ela decidiu voltar para o mercado SAP, né, 7 anos depois, e veja, 7 anos atrás foi mais ou menos lá quando que começou o Fiori, né? Então ela saiu do mercado SAP quando estava começando o Fiori ainda, né? E ela teve vontade de voltar, teve bastante dificuldade, mas o que que ela fez, né? Ela se focou em se aprimorar no que o mercado estava demandando, né? Ela decidiu se aprimorar numa habilidade que atualmente está sendo pedida e que a maioria dos desenvolvedores ABAP não tem. Hoje a gente tem escassez de consultor capacitado nas novas tecnologias, né? E aí, você que está aí, né, buscando sua realocação, né, você também deve estar pensando assim, nossa, mas eu estou há muito tempo sem trabalhar com SAP, né, vou demorar demais me atualizando, né. Sim, eu entendo como é, né, a gente precisa pagar o boleto, mas nem sempre dá para priorizar certos momentos do dia para estudo, né. Mesmo que todo mundo tenha as mesmas 24 horas, a gente tem as nossas demandas pessoais na nossa vida, família, né, cônjuge e outras atividades, né? Então, isso tudo vai depender muito de onde você consegue suas fontes para estudo e de como você vai estudar, né? Por exemplo, se você quer ganhar tempo, então, se seu tempo está escasso, você vai atrás de alguém que te ajude a avançar mais rápido, né? Se você quer avançar sozinho, você tem que programar o seu tempo, fazer uma agenda, né? Eu, no meu caso, quando eu comecei a estudar o SAP Fiori, eu fazia um tempo menor de almoço para eu ter tempo para estudar, né? Vou aqui abrir um projetinho simples aqui, que foi um projetinho que eu comecei, vamos lá. Abrir aqui uma lista aqui, né? Um projetinho bem simples aqui que eu fazia, né? Eu tirava o meu tempo de almoço para estudo, né? E na época também eu comecei, eu tinha pouco tempo também, né? Porque eu trabalhava lá, a consultoria que eu trabalhava, eu tinha que trabalhar uma carga horária de 9 horas por dia, mais o tempo de deslocamento para ir, mais o tempo de deslocamento para voltar, mais chegar em casa, arrumar a roupa do dia seguinte, né? Tinha que trabalhar de social, tinha que passar as roupas, tinha que engraxar o sapato, tinha que preparar, aí você chega, tem que tomar banho, né? Tem que passar no posto, tem que abastecer o carro, né? Mas então, o que que eu fiz? Eu também tinha pouco tempo, né? Então, o que que eu fiz? Eu tinha um projetinho simples que eu estudava e todo dia eu olhava para ele, nem que fosse um pouquinho, né? Nem que fosse 5 minutinhos ali, mas todo dia eu olhava para um projetinho que eu tinha, né? Aí via aqui o meu programinha, aí vinha aqui, dava uma olhadinha no código nele, né? Então, sim, todo dia eu dava uma olhadinha pequenininha no meu projeto, né? Nem que fosse um pouquinho por dia, né? É importante você tirar um tempo, um pouquinho por dia, né? Aqui, ver o código, né? Você vai mexendo ali aos pouquinhos, né? Então, assim, eu sei que cada um tem as suas demandas da vida, mas eu pergunto para você, assim, uma coisa, né? Antes de trabalhar no home office, você gastava pelo menos 2 horas por dia com deslocamento, né? Indo, voltando. Agora que você trabalha home office, que é que você está fazendo com essas 2 horas que você ganhou na sua vida, né? Como é que as pessoas já não tinham tempo, aí ganha 2 horas e continuou sem tempo, né? Então, outra coisa, então, relacionada a isso, né? Caso você acredite que você não tem tempo, eu te proponho um desafio, né? Você já parou para cronometrar o tempo gasto com atividades que não te levam para frente profissionalmente, né? Por exemplo, tem um documentário no Netflix, né? Você que aí provavelmente tem aí uma conta no Netflix, tem um documentário no Netflix que se chama assim. O nome do documentário é Quanto Tempo o Tempo Tem. Esse documentário, ele fala justamente sobre essa sensação que a gente tem de não ter tempo, né? Cada ano que passa, as pessoas elas vão alegando que elas têm menos tempo, e o documentário é sobre isso. E qual que é a conclusão do documentário? Por que que as pessoas alegam que elas não têm tempo para fazer as coisas? Sabe por quê? É porque as pessoas elas não cronometram
o tempo que elas gastam com distrações, né? A distração hoje está muito fácil, né? Toda hora o celular toca aqui, né? Notificação, né? Você entra no site, toca a notificação, você instala um computador no desktop aqui, fica subindo notificação. Então, esse negócio de notificação é um ladrão de tempo, né? E eu via muito isso também num projeto, quando eu trabalhava presencial, tinha desenvolvedores ali, um cara programava um pouquinho, pegava no celular, programava um pouquinho, pegava no celular, programava um pouquinho, pegava no celular. Então, é por isso, né? Isso não é conclusão minha, isso é conclusão de um documentário que fez um estudo. Por que, que as pessoas não têm tempo para as coisas? Porque elas não cronometram o tempo gasto com distrações, né? Então, isso é uma coisa para você pensar aí, né? Então, aí, né, nós estamos falando aqui do tempo, né? Você que está pensando aí, a gente está falando aqui, o tema é da realocação, você se realocar no mercado SAP. E você deve estar pensando, né? Puxa, eu estou fora do mercado há algum tempo, vai ser difícil atuar em algum projeto, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você estiver querendo se realocar é se atualizar numa habilidade escassa, né? No caso, SAP Fiori, S/4HANA, e fazer, gente, networking. A chave para você conseguir se realocar no mercado SAP é o bom e velho network, né? Mesmo que você não esteja atuando já há um tempo, né? Aí pode estar pensando assim, né, também, né? Mas mesmo que eu volte a ser realocado, eu não tenho conhecimento e experiência suficiente nas novas tecnologias, né, para querer ser realocado. Ok, conhecimento, experiência você adquire com treinamento, né? Existem diversos tipos aí de treinamento para você fazer, né? Você tem que ir atrás de alguém para te ajudar a economizar esse tempo, né? Por exemplo, você pode ir de São Paulo até Porto Alegre de carro, mas você vai de avião para quê? Você vai para economizar tempo. Então, você consultor que já tem experiência, mas estava fora e quer voltar, você tem que lembrar que você já tem uma bagagem, você já tem um tempo no mercado, né? Você sabe como funciona um projeto SAP, você já participou de Go Live, você sabe como a SAP funciona, você sabe como funciona uma especificação funcional, né? Então, aqui, ter conhecimento em JavaScript, Node facilita. É isso mesmo, é isso mesmo. Ajuda também, né? Ter conhecimento nessas habilidades que são escassas, né? Então, uma coisa errada que eu vejo que muitas pessoas que estão querendo voltar ao mercado SAP que está fazendo é recusar projetos porque estão voltando agora, né? E também não se atualizar para os requisitos da atualidade. Isso vai te atrasar porque se você ficar recusando projetos, né, aí que o recrutador não vai sentir firmeza em você mesmo, né? Pô, o cara estava fora e quer voltar, mas também não está se atualizando e está com medo de voltar. Então, pô, né? Então, né, se você não confia em você, o recrutador também não vai confiar em você aqui, né? Vamos falar do caso da Andrea de novo, que é um caso muito interessante, né? Então, ela estava fora do mercado ABAP há 7 anos, saiu do mercado ABAP quando estava começando o SAP Fiori, né? E o que ela fez? Ela buscou se atualizar, né? Aqui, a Andrea, ela buscou se atualizar numa habilidade que desenvolvedores ABAP não tinham, né? Ela também começou essa caminhada para poder dominar o SAP Fiori, ela fez networking com pessoas que estavam nessa caminhada também de dominar o SAP Fiori, e nesse grupo que ela está fazendo networking de pessoas que também estavam nessa caminhada de dominar o SAP Fiori, ela se candidatou a uma vaga a partir de uma indicação interna, né, de outra pessoa que também fazia parte desse grupo de consultores que estavam se atualizando, né? Então, mesmo que ela ainda não tivesse dominando o SAP Fiori, ela estava na caminhada e isso foi valorizado, né?